Oi, Jojo, bom dia. Bom dia. Aguardando um pouquinho. Bom dia, Pati. Como você tá? Eu coloquei o fone e tirei o som bem. Desculpa, peraí. Pronto, eu tô colocando. Tô bem, minha rainha. Tô aqui só organizando a musiquinha pra gente começar. Já são bom dia, Marcos. Já são 9 horas, mas eu vou aguardar um pouquinho, né? Só pra gente harmonizar enquanto a gente faz a nossa oração, nossa prece inicial. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Colocando uma musiquinha antes da gente começar, para fazer a nossa harmonização, para fazer a nossa organização, né? Equilibrar nossa energia. Uhum. Pois pronto, vamos lá. Deixa eu colocar aqui fone. Pronto, agora fica mais organizado, aqui dá pra ouvir melhor, fica mais fácil de não se perder. Então, bom dia a todos, né? Mais uma vez, uma honra estar aqui abrindo o Evangelho no lado lá Espírita Casa do Samaritano, com um tema muitíssimo importante, né? Esse dia, ele não costuma ficar comigo, eu costumo ficar com as quartas, mas aconteceu de um colega precisar fazer essa troca e eu me disponibilizei a fazer a troca, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente não sabe qual é o tema que a gente vai receber. Nós estamos agora num evangelho organizado por temáticas que cai para cada trabalhador essa temática. Recentemente, com licença, deixa eu só posicionar melhor o telefone. Recentemente, eu passei por algumas experiências em alguns locais que eu frequento de conhecer algumas histórias, né? Algumas histórias, de ouvir algumas coisas sobre as realidades das pessoas. E aí eu escutei uma história muito mobilizadora, né? Sobre um fato muito mobilizador relacionado ao tema que a gente vai conversar hoje. E quando eu vi o tema, eu pensei, nossa, tinha que ser esse tema hoje, né? Pra gente conversar. Então a gente vai fazer primeiro a nossa prece inicial, né? Ah, relaxar um pouquinho, acalmar o coração, descansar um pouco essas nossas inquietações e nos prepararmos para podermos conversar um pouco sobre as temáticas que são trazidas para a gente hoje.
Então, quem tiver se sentir confortável, fechar os olhos, mentalize a espiritualidade amiga, né? Que todos nós possamos estar amparados com boas vibrações, em acordo com as vibrações que nós emitimos. Que nós consigamos nos aportar, né? Estarmos suportados por aqueles que estão preocupados conosco, que se importam conosco, que realmente são trabalhadores da Santa Casa, trabalhadores da moral, trabalhadores da caridade, trabalhadores do amor, trabalhadores da paz. Então, para que nós possamos estar amparados pela Pleiade iluminada que emana luz para todos nós quando estamos em sintonia. Assim seja. Então, falando um pouco sobre a nossa temática de hoje. Ai, só um instante, porque eu tô com o som aqui um pouquinho ligado e aí tá atrapalhando. Pronto. A nossa temática de hoje está dentro da coletânea das preces espíritas, né? As preces pelos que já não estão mais na Terra. Prece por alguém que acaba de morrer, por alguém que acaba de desencarnar. O desencarne, na verdade, ele é o retorno para a pátria, né? Todos nós somos seres espirituais. Nós somos espíritos que estão, né, encarnados, que estão nos diversos planetas, mas naturalmente, originalmente, nós somos espíritos que vivem no plano espiritual, que é o verdadeiro plano. Né? A gente vem para cá, faz um plano reencarnatório. A Terra é um mundo de provas e expiações que passa por um processo para se transformar em algum momento num mundo de regeneração. E nós nos planejamos para estarmos nesse planeta, para que nós possamos passar por diversas experiências, que são experiências importantes, para que a gente consiga continuar crescendo e evoluindo moralmente, para que a gente consiga crescer e evoluir espiritualmente e nos tornemos, né, espíritos mais evoluídos. Agora, esses espíritos mais evoluídos, o que significa essa evolução? Significa um conteúdo lógico-matemático? Significa um status social? Não. A evolução significa a capacidade de se colocar no lugar do outro. A capacidade de entender o outro. Bom dia, Sandra. A capacidade de servir o outro. Quando a gente fala em evolução, muitas vezes as pessoas confundem, achando que a evolução é assim, eu vou me tornar uma pessoa iluminada, inteligentíssima. Não é essa a evolução. A evolução é nós nos tornarmos mais pacientes, mais generosos, mais indulgentes. Eu acho que a indulgência é assim, bom dia, André. Eu acho que a indulgência é um ponto muito importante no nosso nível evolutivo. A gente tem uma dificuldade muito grande. Bom dia! A Dilva tá dando bom dia aqui. A gente tem uma dificuldade muito grande em ser indulgente, né? A gente tem a tendência a apontar a falha do outro. A gente tem a tendência a dizer o erro do outro, a culpar o outro. Bom dia, Nazaré. E isso é um processo a construir, né? Então, ser evoluído é ser mais caridoso, mais indulgente, mais generoso, mais ativo na seara do bem, né? Trabalhar para construir um mundo melhor, para diminuir a dor e o sofrimento do outro, para diminuir a tristeza, para acalentar, para servir, né, de acalanto para aqueles que tanto necessitam. Então, essa é a nossa evolução. E muitas vezes a gente não consegue aceitar ela. A gente acha que evoluir é ganhar dinheiro, é deixar de dever as contas, é ter várias demandas. Hoje mesmo, é uma coisa que sempre sai para mim. Eu sou uma pessoa muito preocupada com conta. Eu sempre brinco que todo mundo tem um sonho na vida, né? Ah, é sonho encontrar um grande amor, sonho encontrar não sei o quê, eu sonho pagar todas as minhas contas. Eu sempre digo isso.
E aí sempre sai para mim uma frase que é muito interessante, que diz assim: olhai os pássaros do céu, não entesourai, não guardai tesouros na terra, né, onde as traças os comem, mas trabalhai para que os tesouros que você constrói sejam guardados no céu. E todas as vezes que essa passagem sai aqui para mim com uma frequência muito grande, eu sou uma pessoa muito desprendida, né? Financeiramente falando, realmente eu não sou uma pessoa presa a dinheiro. Trabalho muito, muito mesmo. Eu trabalho de domingo a domingo. Mas eu não sou uma pessoa presa, tipo assim, ai, perdi dinheiro, perdi isso. Não. Mas eu tenho essa questão com contas, que eu acho muito importante. E às vezes sempre sai isso com minha cabeça, fico muito preocupada. E quando ele coloca, não entesourar tesouros aqui na terra e sim no céu, porque é lá que importa, né? Lá é que está a verdadeira morada. Lá é que estão os verdadeiros valores. Então você precisa se melhorar e se aperfeiçoar, porque é o plano espiritual que é a nossa verdadeira pátria. É lá que a gente fica muito mais tempo que a gente fica aqui. A gente fica aprendendo, a gente fica crescendo, a gente fica amadurecendo todas as experiências que nós passamos por aqui. E isso faz com que nós tenhamos uma ideia muito deturpada da vida. A gente acha que a vida terrena é que é a vida real, né? Quer saber que a gente está vindo aqui. Ninguém erra de endereço. Então a gente veio para esse planeta, a gente veio para essa vida, para o convívio com essas pessoas, para desenvolver as atividades que a gente desenvolve, porque nós planejamos isso. Ou ao chegarmos aqui, pelo peso da matéria, nós tomamos a decisão de alterar o nosso plano reencarnatório, porque nós consideramos que nós não seríamos capazes de cumpri-lo. Então tudo que a gente faz, tudo que a gente vivencia na Terra, tem um motivo, né? Tem um impacto. Tanto é reflexo de algum evento, como ele impacta em outro evento. Por que eu estou falando isso? Porque a primeira crença que a gente precisa quebrar em relação ao desencarne é a verdadeira pátria. Essa pátria não é a nossa verdadeira pátria. Tem uma oração que eu gosto muito, que é pelas pessoas a quem nós tivemos afeição. E nessa oração ela tem um pedaço que ela diz o seguinte: eu não posso, né, me entristecer por você, porque me entristecer por você seria egoísta. Seria querer que você ainda estivesse nesse mundo, passando pelas provas e expiações que eu estou passando, e você não está mais aqui. E você tem a oportunidade de ser acolhido num lugar melhor. É claro que nós sabemos que nem todos nós desencarnamos e vamos direto para a colônia, não porque não mereçamos, mas porque nós somos muito presos ao plano material e pode acontecer de nós nos vincularmos ainda ao plano material. Mas a oportunidade nos foi dada, né? Da vez passada que a gente conversou sobre o Evangelho, a gente conversou sobre a prece à hora de dormir. E na conversa sobre a prece à hora de dormir, a gente discutiu sobre isso. Que uma das orientações é que antes de dormir, nós mentalizemos Deus, mentalizemos a espiritualidade amiga, mentalizemos pessoas que possam nos auxiliar durante o sono e que nós guardemos ao acordar as intuições, as impressões desse momento. Então, quando a gente faz isso, nós estamos nos preparando para o sono. E todos os dias, quando a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, é uma oportunidade, é um momento que nós deveríamos fazer a mesma coisa em relação à possibilidade de desencarne. É viver os dias sabendo que se por acaso viermos a desencarnar, nossa vibração nos colocará num espaço de apoio e suporte mútuo, num espaço de acolhimento e não no espaço de tortura, num espaço de autotortura. Que fique bem claro, eu sempre converso isso, que a culpa, o sentimento de culpa, a sensação de culpa é o que geralmente garante a baixa vibração. Então, quando a gente é consciente das nossas limitações, quando a gente é consciente da nossa realidade, quando a gente é consciente de como nós somos, isso traz um perdão, isso traz uma realização, isso traz uma responsividade muito grande. Ou seja,
um reconhecimento. E essa oração, ela fala muito sobre isso, né? Sobre a questão de quão difícil é para nós, espíritos encarnados, nos despedirmos de alguém que já cumpriu a sua meta na Terra. As leituras, elas trazem dois posicionamentos gerais. É claro que todas as vezes que eu falo, até pelo nosso curto intervalo de tempo, eu sempre pontuo que existem, né, algumas situações, algumas orientações, e eu faço meio que um resuminho das principais orientações para a gente ser mais prático e didático. Mas a espiritualidade amiga, ela orienta para duas situações. Que situações são essas? Quando você cumpre a sua meta, você veio para cumprir determinada meta, e você cumpriu e está na hora de você voltar. Ou em situações nas quais você está indo contra o seu planejamento espiritual, né, o planejamento reencarnatório, e você precisa retornar à pátria para novas orientações, ou seja, quando alguma coisa no seu contexto ele não está acontecendo da forma como foi planejado. E pelo princípio que nós não podemos involuir, eu sempre brinco que a gente não pode digi-involuir. Nós sempre estamos em processo de evolução. Ou a gente estagna, ou a gente evolui. Voltar para o nosso estado de evolução inicial, anterior, geralmente isso não é natural. Então, quando pode acontecer de cometer algum ato que seja muito grave dentro do planejamento encarnatório, pode acontecer de você ser resgatado. Aí é um resgate para o plano espiritual para evitar que alguma situação pior venha a acontecer. O que é que isso nos diz, né? Eu vou ler rapidinho aqui o prefácio da oração para que a gente continue. Seria tipo voltar para não cometer erros piores. Exatamente, André. Existem relatos nas literaturas que apontam para situações de desencarne que continham isso no planejamento encarnatório. No planejamento encarnatório da pessoa continha situações que, se ela não conseguisse passar por aquela provação, que ela pudesse retornar ao plano espiritual para que algo pior, né, não viesse a acontecer e ela alcançasse uma dívida mais grave. Isso vai muito da questão do próprio espírito, né, da questão da culpa, do que ele seria capaz de suportar. Deus é muito bom com todos nós, Deus é muito, muito sábio, né, no sentido de ser muito bondoso ao permitir que nós possamos evitar uma situação na qual nós nos arrependeríamos bastante. E aí no prefácio diz o seguinte: as preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não objetivam unicamente dar-lhes um testemunho de simpatia, mas têm principalmente por efeito auxiliar-lhes no desprendimento. Desse modo, abreviando-lhes a perturbação que sempre se segue a uma separação, tornando-lhes mais calmo o despertar. Ainda aí, porém, como em qualquer outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na quantidade das palavras que se profiram mais ou menos pomposamente, e em que a miúde nenhuma parte toma o coração. As preces que destes se elevam ressoam em torno do espírito cujas ideias ainda estão confusas, como as vozes amigas que nos fazem despertar do sono. Então, a prece pelo espírito em processo de passagem, ela tem essa finalidade que a gente já discutiu aqui, de preparar essa passagem. Da mesma forma que a gente se prepara quando a gente vai dormir, para garantir que no nosso sono a gente se encontre com aquela espiritualidade amiga que nos ampara, nos apoia, nos dá o suporte. Da mesma forma, nós também somos apoiados, né? Recebemos o suporte da espiritualidade amiga quando ao desencarnar. Algumas coisas, elas se destacam no processo de desencarne. E eu queria tomar a liberdade de pontuar duas e me focar numa mais específica, que é o que me mobiliza bastante. Eu tenho algumas regras.
Eu costumo dizer que eu sou espírita porque com 12 anos eu comecei a conhecer, né? Minha mãe começou a frequentar a federação e eu achei muito interessante, que várias coisas sempre me inquietaram. E mesmo estudando o espiritismo, tem duas coisas que eu tenho dificuldade. Eu sempre fui apaixonada por criança, desde muito pequena, né? Meu sonho sempre foi ter filho. Tanto que a minha filha mais nova, por enquanto a mais nova, né? Que ainda não nasceu, o bebê, ela é alucinada por essa história de casamento e ter filho. E eu nunca comentei isso com ela, mas assim, acredito que pela minha própria postura, eu acabo aplicando isso nos meus filhos. Mas para mim, criança é o que há de mais importante na vida, é o que há de mais sagrado, assim. Criança, qualquer coisa que envolve criança é uma coisa que me mobiliza muito. E aí eu sempre disse que uma coisa que eu não entendo é por que os planos reencarnatórios eles não começam a funcionar depois dos 12 anos. Eu acho que até os 12 anos as crianças não deveriam sofrer nada, nada, nada. Elas deviam estar aqui só aprendendo, aprendendo, com oportunidades, com oportunidades de crescimento até os 12 anos. Depois dos 12 anos é que as dívidas elas deveriam começar a ser cobradas. Eu tenho essa primeira regra, que eu não realmente tenho uma dificuldade muito grande em relação ao espiritismo para falar, porque eu tenho é uma angústia, né, no meu coração. Então eu tenho duas regras, e a primeira regra que eu acho deveria ser essa: a criança não deveria sofrer. Então só após os 12 anos que essa criança deveria começar a ter cumprir. Isso na minha opinião, gente, pelo amor de Deus. E a segunda regra é que nenhuma mãe devia perder um filho. Eu acho muito mobilizador. Então, assim, é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Então, a perda é uma coisa que mobiliza. Gente, eu tô grávida, eu tô chorando. Então, eu sempre tive isso comigo desde pequena, que pra mim é algo que eu estudo, que eu tento trabalhar, que eu tento discutir, e que é muito difícil, né? Que vou confessar. Então, assim, você perder não é a perda em si, mas a expectativa da vida que você não vive, né? A dificuldade da vida que você não vive, a dificuldade das experiências dos planos. E aí é que vem como Deus é incrível. E aí vem a oração, né? Que eu falei para vocês no começo, que é a prece por aqueles que tivemos afeição. E ela é tão clara quando ela diz: reclamar do seu desencarne é ser tão egoísta, porque significa que eu queria você aqui, nesse mundo, sofrendo junto comigo. André, muito, nossa, não consigo nem imaginar. Eu sou essa pessoa absolutamente colaborativa e cooperativa com quem já passou por essa experiência. E nessa prece ela diz isso. Seria egoísmo meu querer para você que você estivesse aqui comigo na Terra, passando pelas provas e sofrimentos desta vida. Olha que lição, olha que tapa na cara que a gente recebe quando a gente lê uma coisa assim. Então, que bom. Depois um dia eu vou conversar com vocês sobre algumas coisas que eu penso sobre a questão de gestacional, mas agora a gente vai ficar no nosso tema porque eu converso demais. Então, assim, como que eu posso, por exemplo, quando tem pessoas em extrema agonia, pessoas em extremo sofrimento, né? Como que eu posso querer manter essa pessoa no plano material, se isso para ela significa muito sofrimento e dor? Então eu prefiro que ela sofra do que eu sofra. Já prestou atenção na lógica? Eu sou uma pessoa muito de discutir a lógica das coisas. Que lógica tem eu amar alguém e querer mantê-la em sofrimento? Porque esse é um mundo para aquelas pessoas que ainda têm que espiar, que ainda têm que trabalhar para o auto-melhoramento. As pessoas que desencarnam, elas vão para um plano no qual elas vão ser melhor cuidadas do que nós cuidamos. Elas vão ser melhor protegidas do que nós protegemos.
elas vão ser melhor orientadas do que nós orientemos por melhores mães, pais, professores, tios, parentes que sejamos nos mundos. A gente chora é porque a gente queria aquela pessoa sofrendo com a gente na terra. A gente chora pelos abraços não dados, pelos beijos não dados, pelos cuidados, pelos momentos não compartilhados, mas a gente não pensa no que a pessoa ganhou, né, ao voltar para a pátria espiritual. A gente não pensa que essas nossas ligações elas se mantêm, só que elas não se mantêm da forma como a gente quer. A gente não pensa que eles continuam nos amparando, nos auxiliando, assistindo às nossas conquistas, nos amparando nas nossas derrotas. E isso é muito importante de pensar, que a vida continua. E que da mesma forma que nós os auxiliávamos aqui, devemos e temos por dever moral continuar os auxiliando quando eles estão no plano espiritual. As nossas preces por aqueles que desencarnaram, elas são os nossos desejos que eles se mantenham fortes. Com certeza, Marcos, com certeza que a espiritualidade amiga ampare a sua irmã, que ela esteja nos braços daqueles que podem fornecer a ela toda a saúde e toda a recuperação necessária. Que Deus acalme o coração dos familiares para que apenas boas vibrações de luz sejam encaminhadas. E para que todas as experiências que nós passamos nessas vidas sejam entendidas como necessárias. Né? Vaniele sempre tem uma frase que eu acho muito importante: o melhor sempre está acontecendo. Então, tudo que a gente passa, todas as nossas experiências são experiências necessárias. São experiências pelas quais a gente passa pelo privilégio de crescer e de aprender. Pelo privilégio de não sofrer com a mesma coisa posteriormente. Pelo privilégio de termos atenuado as nossas provas por experiências bem menores do que as nossas faltas. Então, é sempre um tema muito difícil, né? É sempre um tema muito angustiante, mas é um tema que a gente precisa refletir. E a gente precisa refletir mais sobre nós do que sobre o outro. Se o outro está amparado, se o outro está cuidado, se o outro está num ambiente melhor do que o nosso, se o outro está passando por experiências necessárias na vida dele, por que sofremos? Sofremos por nós. Sofremos porque nós não temos a oportunidade de estar com ele. Sofremos porque nós gostaríamos que ele estivesse sofrendo aqui com a gente nessa terra. Sofremos porque nós não conseguimos entender que ele ganhou o presente. Bom dia, Renata. Que ele ganhou o presente de poder estar agora longe das provas e sofrimentos desta vida. Então, quando a gente fala da perda de um ente querido, a gente está falando muito mais da gente do que dele. A gente está falando da nossa dificuldade, das nossas incompreensões, das nossas amarras, e não dele. Porque quando a gente ama mesmo que a pessoa não esteja com a gente. A gente ama o bem que aquela pessoa pode receber. A gente ama para que ela seja feliz, para que ela esteja bem, para que a gente possa ter dado a ela toda a oportunidade de crescimento, aprendizado e suporte. Lembra que eu sempre falo aqui no Evangelho que existe uma passagem que é uma das passagens que eu gosto muito. Toda vez eu printo ela e eu esqueço de pegar. É uma passagem que fala que nós devemos fazer. É lícito abreviar. Pronto, lembrei agora. Obrigada, espiritualidade. É lícito abreviar as provas do seu irmão. E lá ele diz, resumidamente, por que você acha que você seria escolhido por Deus para ser algoz de alguém? Ninguém recebe essa recomendação, ninguém recebe essa função na Terra.
Na Terra nós estamos para sermos os beneficiários de alguém. Nós estamos para auxiliar alguém. Então, quem diz que você pode não ter sido escolhido para ser justamente a pessoa que vai abrandar as provas dele, que vai acalmar o coração dele? Eu sigo uma página muito legal, acho que é Livros de Chico, uma coisa assim, não lembro agora. E sempre tem frase, eu gosto muito dos livros do Chico Xavier, e sempre tem frase, uma das frases ele diz isso, que a gente tem que pegar o costume de abreviar o sofrimento do outro. E parar de ignorar esse sofrimento ou parar de dizer que a pessoa tinha que passar por aquela experiência mesmo porque ela merece. A nossa função é mais abreviar o sofrimento do que ser algoz de alguém. Ninguém recebe a função de ser algoz. Então, se a pessoa desencarnou e ela recebeu o benefício de estar agora nos braços da espiritualidade amiga, por que a gente vai ser o algoz dela, mantendo ela num local em que ela já não tem mais função, em que ela está sofrendo, em que já não tem mais como, naquele momento, naquela encarnação, naquele processo encarnatório, ela avançar mais do que ela já avançou. Ela precisa retornar para estudar, para auxiliar, para trabalhar em outros contextos, para trabalhar em outras pleiades, para aprender outros aprendizados e para ensinar outras coisas também. Nós temos 2 orações e eu vou escolher, não pelo tamanho, mas pela temática que eu estou trabalhando hoje. Eu vou escolher a segunda. A gente, geralmente, quando eu tenho prece, eu faço ela como prece final, mas essa eu não quero fazer como prece final, não. Eu quero mostrar, só elucidar o que a gente está discutindo. Então, na prece, diz assim: Senhor onipotente, que a tua misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que a tua luz brilhe para eles, que eles não se aproximem das trevas. Abra-lhes o coração, abra-lhes os olhos e os ouvidos, o coração também, né? Que os bons espíritos os cerquem e façam ouvir palavras de paz e esperança. Senhor, ainda que muito indigno, ousamos implorar a tua misericordiosa indulgência para os nossos irmãos que acabam de ser chamados do exílio, porque nós vivemos no exílio. Faze com que o seu regresso seja o regresso do filho pródigo. Esquece, Deus, as faltas que por acaso tenham cometido, mas te lembras do bem que eles tenham praticado. Somente do bem que eles tenham praticado. Imutável é a tua justiça, nós sabemos, mas imenso é o teu amor. Suplicamos que abrandes aquela na fonte de bondade que suplicando-te, desculpa, que abrandes aquela na fonte de bondade que emana do teu seio. Então, abranda a qualquer tipo de dívida que esse nosso irmão tenha. Brilha a luz para os seus olhos, irmão, que vens de deixar a terra. Que os bons espíritos de ti se aproximem, te cerquem e ajudem a romper as cadeias terrenas. Compreende ver a grandeza do nosso Senhor. Submete-te sem queixumes à sua justiça. Porém, não desesperes nunca da tua misericórdia, irmão. Que um sério retrospecto do teu passado te abra as portas para o futuro, fazendo-te perceber as faltas que deixas para trás e o trabalho cuja execução te incumbe para reparares. Que Deus te perdoe e que os bons espíritos te amparem e te animem. Por ti orarão os teus irmãos da terra e pedem que por eles também ores. E aí vai tudo que a gente conversou, né? Principalmente a minha oração matinal, né? Quando diz lá, não entesoures tesouros na terra, onde as traças podem comê-los, mas entesoures tesouros no céu. Ou seja, a prática do bem. Esse exercício de prática do bem diário, ele orienta e permite que no nosso desencarne a gente consiga fazer uma passagem no qual a gente chama
a espiritualidade amiga para nos apoiar. Esse momento de desencarne é um momento realmente confuso, pode ser um momento complexo, dependendo do nosso estado vibracional, estivermos muito presos aos bens materiais, a gente vai ter dificuldade de se desprender. Por quê? Por exemplo, eu preocupada com conta que eu sou, né? Então, na hora que você desencarnar, você fala, meu Deus, quem vai pagar as contas? Então, aquele pensamento, ele ia me manter um certo tempinho, né? No umbral, preso a essas discussões. E isso iria chamar entidades como uma vibração de tortura muito forte, né? Porque é uma chave para eles se alimentarem. Mas a gente discute muito a questão do desencarne como um processo de merecimento. A pessoa que desencarnou, ela mereceu sair deste mundo e ir para outro. Nádia, mas existem diversas situações de pessoas que morrem em conflitos de violência, mas aí cada um teve a oportunidade de trabalhar para que o processo fosse o melhor possível. Se você não conseguiu trabalhar, então você vai assumir as consequências, mas nunca sem o apoio da espiritualidade amiga. Porque a espiritualidade, ela não veio para nos punir ou para nos julgar, ela veio para nos amparar. Então, mesmo no momento de desencarne, uma pessoa que tenha cometido uma violência, ela vai ter a oportunidade de se arrepender e de acompanhar os espíritos iluminados. Se houver o arrependimento, ela vai receber essa graça, porque ela está sempre amparada. Lembra que a gente conversou na última vez? Nós tendemos a chamar a espiritualidade mais próxima da gente aquela com a qual a gente se identifica. Então, se os nossos pensamentos fossem elevados ao nosso guia espiritual, e se a gente reclamasse para o nosso guia espiritual, se a gente brigasse com o nosso guia espiritual, se a gente discutisse com ele, ao invés de mandar esses pensamentos para a pessoa, provavelmente o nosso estado vibracional ele seria outro, ele seria diferente. A gente já se encaminha, né, para os 40 minutos, até brinquei um dia desses que eu sempre faço live de 40 minutos, porque eu sempre converso muito. Mas a questão da prece para aqueles que desencarnam, né, que já findaram sua passagem, ela traz esses pontos que a gente discutiu. Primeiro ponto, que a passagem ela é uma benéfice, ela é um presente para quem desencarna, que a pátria espiritual é a verdadeira pátria. Reclamarmos disso é não sermos solidários, é sermos egoístas, porque essa pessoa que desencarnou, ela não tem mais que cumprir os pesos e os sofrimentos desta vida, ela está livre para aprender em um outro plano, com um outro suporte, com pessoas às quais elas têm afeição. Nós aqui, a nós cabe emanarmos orações, vibrações, agradecer pela oportunidade de ter passado com ela esses momentos no plano encarnatório, agradecer a oportunidade de ter compartilhado com ela esse presente de estarmos juntos. E principalmente desejar emanar, né, vibrações de luz, paz, prosperidade, de crescimento. Sabemos, conhecedores que temos, na certeza que temos que estaremos sempre juntos. Inclusive, nessa outra oração pelas pessoas a quem tivemos afeição, ela finaliza com uma frase que eu acho muito linda. Ela fala que para que nós não façamos nada que nos impeça de nos reencontrarmos rapidamente. Então, que nós continuemos vibrando amor para essa pessoa que desencarnou e para nós também, para que a gente consiga manter um estado de vibração que nos aproxime dela e não que nos repila ou que nos afaste. Que ela receba toda a orientação da espiritualidade amiga, que ela esteja acolhida e amparada e que nós consigamos entender que uma vez liberta, ela ganhou um presente. Dói muito, Rosário, dói demais. E nós precisamos aprender a aceitar, né? A nos aceitar, a aceitar a nossa dor, a entender que nós... Essa questão da carta eu posso te explicar em outro contexto, porque eu já estou realmente com o tempo avançado. Mas tudo é uma questão de tempo e trabalho.
né? Nós devemos nos preocupar e nos ocupar em trabalhar a nossa experiência nesse momento, em acreditar que os que desencarnaram estão acolhidos e rezar, orar para que isso seja fortalecido, né? Pedir aos nossos guias espirituais que nós recebamos a orientação necessária para serenarmos os nossos corações, entendermos que a dor e o sofrimento ela é presente, ela é real, mas a forma como nós vamos lidar com isso vai depender muito da aceitação que temos sobre nós mesmos e do entendimento de que um dia estaremos todos juntos e que cada um vai aprendendo à medida da sua limitação e principalmente que nós não estamos sozinhos, estamos todos juntos, todos juntos. Rosário, cada plano encarnatório traz um aprendizado. Cada experiência que a gente passa traz um aprendizado. Infelizmente, eu já estou com o meu tempo estourado. Mas a gente vai ter muitas oportunidades de conversar sobre isso. A gente tem atendimento fraterno no Lex que está acontecendo. E podem acreditar que Deus sempre está do nosso lado. Converse com seu guia espiritual. Diga tudo o que você está sentindo. Diga como você está se sentindo, como você quer se sentir. Diga tudo, 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 como se a gente estivesse conversando. Ele vai acalmar e serenar o nosso coração. Tá certo? Então vamos fechar os nossos olhos. Agradecer a espiritualidade amiga pela oportunidade de estarmos todos juntos no dia de hoje. Pedir que a luz que ilumina os nossos corações possa penetrar no nosso entendimento e possa garantir que a gente consiga receber as orientações necessárias. Conversemos com os nossos guias espirituais, peçamos a eles, contemos para eles como está o nosso coração, tudo que está acontecendo e peçamos a eles a orientação, o apoio, o suporte, a energização necessária para que a gente consiga passar por todas as experiências dessa vida. E sempre lembrando, tudo traz um aprendizado. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então, vamos tentar aprender o máximo possível, o mais rápido possível que a gente possa conseguir. Assim seja, eu agradeço muito mais uma vez estarmos todos juntos. Agradeço demais a presença de todos vocês e que Deus nos proteja e nos ilumine sempre. Assim seja.